Banco Central dos Estados Unidos interrompe queda nos juros, apesar da pressão de Trump. E você vai ver também. Defesa de Mauro Cid pede que o STF investigue vazamento das declarações. A Justiça de Mato Grosso do Sul cria sistema para combater a violência contra a mulher no estado. Israel anuncia que Hamas vai libertar 11 reféns até o final da semana. E ainda, Brasil perde para a Dinamarca no handebol, mas alcança marca histórica. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora, são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. O Banco Central dos Estados Unidos manteve os juros do país inalterados, mas Trump exige taxas ainda menores. O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, manteve os juros do país inalterados na faixa de 4,25% a 4,50% ao ano. A decisão unânime, anunciada nesta quarta-feira, veio alinhada com a expectativa do mercado financeiro. Na reunião anterior, em dezembro, o Comitê Federal de Mercado Aberto havia reduzido a referência em 0,25 pontos percentuais. A decisão sobre juros nos Estados Unidos gera efeitos no Brasil. Quanto a taxa do país permanece elevadas, há maior pressão para que a taxa Selic, taxa básica de juros brasileira, também fique alta por mais tempo. Além disso, há também impacto no câmbio. O anúncio dessa quarta foi o primeiro desde que Donald Trump assumiu seu segundo mandato, que já tentou pressionar por menores taxas. Em seu discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Trump afirmou que irá exigir que as taxas do país caiam imediatamente. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que abra investigação para identificar e punir o responsável por quebrar o sigilo e vazar informações do acordo de colaboração premiada de Cid firmado com a Polícia Federal à imprensa. A defesa do tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, pediu ao STF que investigue o vazamento para a imprensa da íntegra de uma das etapas do seu acordo de colaboração premiada. O advogado César Bittencourt, que a representa a Cid, diz que o vazamento foi criminoso e que pode afetar na credibilidade da delação. Publicado pela Folha de São Paulo no último final de semana, divulgou a íntegra do primeiro depoimento de Mauro Cid, prestado em agosto de 2023, quando o tenente-coronel fez o acordo de delação. O depoimento cita núcleos em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, alguns mais radicais e outros que sequer apoiaram a tentativa de golpe. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro apareceu em um dos depoimentos como membro do grupo mais panfletário, mas a Polícia Federal não a indiciou no final das investigações. As declarações de Mauro Cid se tornaram a espinha dorsal de investigações que rondam o ex-presidente. O pedido feito pela defesa de Mauro Cid será analisado por Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito da tentativa de golpe de Estado. Bittencourt solicitou que a Corte determine à Polícia Federal a abertura de um inquérito apartado e envie o caso para a Procuradoria-Geral da República para investigar o autor do vazamento. A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva do médico responsável pela morte de uma mulher após uma cirurgia estética. Ele e mais 4 pessoas seguem foragidas. A Polícia do Estado de São Paulo está na busca do cirurgião Josias Caetano dos Santos, culpado na morte da paciente Paloma Lopes Alves, de 31 anos, após uma hidrolipo mal sucedida. No decorrer do procedimento, Paloma teve uma parada cardiorrespiratória. O atendimento móvel foi chamado e a mulher foi levada para o Hospital Municipal do Tatuapé, onde ela morreu. O caso ocorreu em novembro do ano passado.
o médico já responde a pelo menos 22 processos por negligência médica na Justiça de São Paulo. Também foram decretadas as prisões preventivas do médico anestesista, de uma técnica de enfermagem e de 2 instrumentadoras cirúrgicas que faziam parte da equipe, porém todos seguem foragidos. Somente uma das proprietárias da clínica foi localizada em Guarulhos e já está presa preventivamente. A polícia segue as buscas por todos os envolvidos na morte da mulher. Os indiciados, no caso, responderão por homicídio com dolo eventual, quando o autor não tem a intenção de matar, mas assume o risco de fazê-lo. A Justiça de Mato Grosso do Sul criou um sistema que busca integrar o trabalho das forças de segurança pública para combater a violência contra a mulher no estado. Quem traz as informações é o repórter Gabriel Neves. Monitor de violência contra a mulher. Essa é a nova iniciativa da Justiça sul-mato-grossense no combate aos crimes contra o gênero feminino. E resolvemos criar juntos esse monitor para propiciar os dados referentes, os dados mais relevantes referentes à segurança pública e ao judiciário do estado de Mato Grosso do Sul. O evento que lançou o painel de monitoramento ocorreu no prédio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Agora, autoridades públicas e também pesquisadores terão acesso fácil e atualizado a casos de feminicídio, estupro e também número de casos de violência doméstica que ocorreram no estado. Apenas no mês de janeiro, quase 1.500 mulheres sofreram e denunciaram algum tipo de violência doméstica em Mato Grosso do Sul. Com a criação do monitor, o estado busca reduzir esses números. Tem marcadores sociais que são muito importantes, por exemplo, a idade, a raça, a cor, né? Tudo isso vai ser possível elaborar políticas públicas e chegar à conclusão, com a leitura desses dados, chegar à conclusão de que medidas devem ser adotadas pelos gestores públicos e pelo sistema de justiça como um todo para combater de forma eficaz a violência de gênero contra a mulher. Apesar dos dados serem abertos, as informações sobre as vítimas e os envolvidos seguem em sigilo. São números só, não tem mais aprofundamento de dados, é só números, para você ver tendências e você trabalhar as políticas de prevenção. Dados do governo federal revelam que as compras internacionais dos brasileiros diminuíram 11% no último ano. Para o outro lado, a arrecadação de impostos de importação aumentaram mais de 40%. As encomendas internacionais dos brasileiros diminuíram 11% em 2024, na comparação com 2023. No último ano, foram 187 milhões de compras no exterior, contra 209 milhões no ano retrasado. Apesar da queda no número das remessas internacionais, a arrecadação do imposto de importação cresceu 40,7% em relação a 2023, chegando a 1 bilhão e 98 milhões de reais. Esse número foi muito maior do que o Ministério da Fazenda havia projetado após aprovar a famosa taxa das blusinhas, que é o imposto de importação de 20% nas compras de até $50 feitas em plataformas online. Era esperado pelo governo arrecadar 700 milhões de reais, mas o número passou de 1 bilhão de reais. Apesar do êxito nos números do governo, o público brasileiro segue insatisfeito com a nova norma e as compras internacionais tendem a diminuir. E veja a seguir, Israel anuncia que Hamas vai libertar 11 reféns até o final da semana. E ainda, Brasil perde para a Dinamarca no handebol, mas alcança marca histórica. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo agora. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Nós estamos no dia 29 de janeiro e desde então 11 pessoas já morreram vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro e mais 17 ficaram feridas. Quem vai trazer as informações desses dados é o repórter Joenison Santos.
Desde o início do ano, 11 pessoas morreram no Grande Rio, vítimas de bala perdida. Dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que outras 17 pessoas foram feridas pelos disparos. O primeiro caso aconteceu já no dia 1º de janeiro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Fernando Oliveira de Lima tinha 65 anos e passava pela rua quando foi atingido por um tiro na cabeça. A polícia militar disse que criminosos atiraram contra as viaturas e que os policiais não revidaram. Outro caso aconteceu no dia 8 de janeiro. João Vitor Mendes Araújo, de 20 anos, morreu ao ser atingido no peito enquanto conversava com amigos na Vila Kennedy. A polícia disse que o alvo dos bandidos era um traficante que também morreu no local. No mesmo dia, uma mulher foi baleada de raspão e levada para o hospital do Andaraí. O caso mais recente foi na última terça-feira. Um morador da comunidade Morar Carioca, em Triagem, foi baleado durante um tiroteio entre policiais e traficantes. Os tiros começaram após um delegado se perder na comunidade. Ele pediu apoio para colegas da Polícia Civil que entraram em confronto com bandidos. O delegado não se feriu. Operações nos complexos do Alemão e da Penha também deixaram inocentes mortos e feridos. O coordenador regional do Instituto Fogo Cruzado no Rio de Janeiro, Carlos Inhanga, diz que esses episódios de balas perdidas acontecem predominante em bairros periféricos. Essas regiões acabam sendo mais suscetíveis a serem atingidas por grupos criminosos que atuam de forma indiscriminada. A OpenAI alega que a DeepSeek usou ilegalmente dados do chat GPT para treinar sua IA e abre uma investigação junto com a Microsoft para verificar possíveis vazamentos. A OpenAI informa que tem evidências de que o DeepSeek usa dados do ChatGPT para treinar seu próprio chatbot. A informação foi confirmada pela empresa ao jornal Financial Times. A declaração veio apenas um dia depois de Sam Altman, CEO da OpenAI, elogiar o DeepSeek, que causou uma reviravolta no mercado de inteligência artificial. Segundo a OpenAI, o rival utiliza uma técnica conhecida como destilação, na qual os desenvolvedores extraem dados de grandes modelos de IA para treinar modelos menores e ainda em desenvolvimento. A OpenAI permite a integração em aplicativos de terceiros, mas a prática de destilação é considerada uma violação dos termos de serviço da empresa. A agência Bloomberg informa que a Microsoft e a OpenAI abriram uma investigação para apurar os possíveis vazamentos desses dados. Segundo a empresa, que são sócios, as informações foram obtidas de maneira não autorizada por um grupo ligado ao DeepSeek. A dona do ChatGPT não deu mais detalhes sobre o caso e a Microsoft se recusou a comentar. O cessar-fogo entre Israel e Hamas está sendo cumprido. Israel divulgou hoje que até o fim da semana 11 reféns serão liberados. Dentre eles, 5 tailandeses também serão libertados. A troca por prisioneiros palestinos faz parte do acordo de trégua entre Israel e o movimento islamista Hamas. 8 pessoas mantidas no enclave, incluindo 3 israelenses e 5 tailandeses, serão libertados nesta quinta-feira. A militar Agan Berger, de 20 anos, a civil Arbel Yehud, de 29 anos, e Gadi Moses, um alemão israelense de 80 anos, serão libertados nesta quinta-feira em horário não especificado. Suas identidades foram divulgadas com o consentimento de suas famílias, que foram informadas depois que Israel recebeu a lista do Hamas. A identidade dos 5 cidadãos tailandeses não foi revelada. 3 homens serão libertados no sábado durante outra troca com prisioneiros palestinos. Seus nomes também não foram divulgados. Israel e o Hamas assinaram um acordo de cessar-fogo após meses de negociações indiretas. A primeira fase entrou em vigor em 19 de janeiro e prevê a troca de reféns capturados em 7 de outubro por prisioneiros palestinos mantidos por Israel. O acordo ainda inclui um aumento do fluxo de ajuda humanitária para o estreito território palestino. E olha que interessante, durante a celebração do Ano Novo Chinês, robôs humanoides roubaram a cena e dividiram o palco com bailarinas em quadro de dança. Vamos acompanhar. 6 robôs humanoides chamaram a atenção e realizaram um quadro de dança popular no Nordeste da China. Segundo a empresa responsável pelos robôs, eles tiveram sua cobertura externa removidas para acentuar de forma mais realista que se tratava de uma máquina. Receberam um aprendizado reforçado para dançar e o algoritmo de alinhamento de ritmo. Cada modelo usou inteligência artificial para fazer os movimentos de dança de corpo inteiro, inclusive para se adaptar às mudanças que identificasse na música. Também integrou outras tecnologias para posicionamento de 360 graus, de olho na movimentação de outros robôs e dançarinas ao redor.
Os robôs causaram maior impressão quando não só giraram nas mãos os lenços vermelhos que traziam, como lançaram para o alto e pegaram de volta, misturando artes cênicas tradicionais chinesas com traços de modernização e tecnologia. A mesma ação também foi realizada pelas dançarinas humanas presentes. Na ONU, robôs humanoides afirmaram que poderão dirigir o mundo melhor que os humanos. Agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. E a gente começa falando de handebol. Isso porque a seleção brasileira fez sua melhor campanha em um Mundial, não é? Exatamente, Ismael. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Apesar do Brasil ter terminado o Mundial em 7º lugar, vitórias grandiosas contra algumas seleções mais fortes do mundo geraram otimismos para o próximo ano. Vamos ver. O Brasil enfrentou a Dinamarca, mas não conseguiu vencer a atual tricampeã mundial e atual campeã olímpica. Depois de vencer potências como Noruega, Suécia e Espanha, os brasileiros perderam por 33-21 em Oslo. A amarelinha terminou o torneio em 7º lugar e fez história, se colocando entre as grandes seleções do handebol pela primeira vez. O Brasil ficou fora das Olimpíadas de Paris em 2024, mas abre o ciclo para Los Angeles 2028 com a inédita 7ª posição. Foram 5 vitórias e 2 derrotas. A colocação garante às Américas uma cabeça de chave no Mundial de 2027 na Alemanha, o primeiro torneio classificatório para os próximos Jogos Olímpicos. Os brasileiros ainda precisam conquistar uma das 4 vagas para o Mundial de 2027, em disputa no Sul Centro-Americano de 2026. A Dinamarca, por sua vez, garantiu a incrível marca de 35 jogos de vencibilidade em mundiais e está a 2 vitórias de um tetracampeonato consecutivo. Vamos falar de futebol agora. Tem jogadora da seleção voltando para o futebol brasileiro. Conta pra gente, Caio. É isso mesmo, Ismael. Bom, o lateral da seleção, Danilo, foi finalmente anunciado no Flamengo depois de semanas de negociações. Hoje, mais cedo, ele já realizou os exames médicos e assinou o contrato no Ninho do Urubu. O lateral veio da Juventus, da Itália, depois de 5 temporadas e meia. Camisa 2 da seleção vai usar a camisa 13 no Fly e tem contrato até dezembro de 2026. Danilo vem ao Brasil principalmente para ficar no foco de Dorival Júnior e assim disputar sua 3ª Copa do Mundo. Bom, o jogador voltou ao Brasil depois de 13 anos e de ter feito uma grande carreira lá fora, sendo diversas vezes campeão, além de só ter jogado em time grande, como Real Madrid, Juventus e Manchester City. Bom, Ismael, é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Caio, muito obrigado. Um forte abraço. Uma boa noite para você. O Jornal das 18h30 termina aqui. Eu retorno às 20 horas com o Jornal Toda Hora. Boa noite. Tchau.